Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui Sérgio Brito na área, Direito Administrativo, pessoal aqui no B2 Cursos Jurídicos. Pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso curso, eu chamo de Jornada de Questões. Vamos, pessoal, também fazer de forma diferente hoje, como fizemos nas duas videoaulas anteriores. Vamos primeiro falar o assunto para depois a gente entrar nas questões. Eu digo que o meu método é aprendizado com base em questões, ou seja, o aluno estuda a matéria e imediatamente já trabalha com questões e volta na matéria fazendo esse intercâmbio teoria, questões, teoria, questões, questões, teoria. Pessoal, qual é o ponto de hoje? Responsabilidade civil do Estado. Um ponto importantíssimo. Aparece muito nas provas esse ponto, é um ponto bastante prático, né? E eu começo a falar esse ponto citando aí um caso concreto para você. Veja só, imagine que um agente da Polícia Civil de Minas Gerais, dirigindo a viatura ali oficial, atropela uma pessoa, tá certo? Atropelou uma pessoa na rua. Bom, primeira coisa que nós vamos ter que perguntar. Neste caso, o Estado de Minas Gerais responde perante essa vítima? Haverá responsabilidade? Qual a natureza dessa responsabilidade? Objetiva? Subjetiva? A vítima tem que comprovar a culpa? Esse agente público, esse agente de polícia que estava ali dirigindo esse veículo, ele vai responder? Para ele responder, ele tem que ter agido com dolo ou culpa? Como é que fica isso? Pessoal, e se essa vítima atuou de forma culposa, ou seja, houve uma culpa exclusiva da vítima, será que mesmo assim o Estado de Minas Gerais irá responder? Será que essa vítima pode ingressar com ação só diretamente contra o Estado de Minas Gerais ou pode entrar contra o servidor e o Estado de Minas Gerais? Então, veja, são perguntas que surgem em um caso concreto. A responsabilidade civil do Estado é um assunto bastante prático, pessoal. E quando nós falamos em responsabilidade civil do Estado, nós temos que entender que essa é uma responsabilidade para indenizar. Deixar a mão no bolso, né? Tirar a mão do bolso e pagar. É uma indenização. Seja por um dano material, né, ou um dano moral. Então, tem que ter dano. Só há que se falar em responsabilidade civil quando há dano. E o Estado, pessoal, ele vai responder, lá com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, essa responsabilidade ela é objetiva, porque ela independe de dolo ou culpa do agente público. E o agente público vai responder sempre de forma subjetiva, ou seja, para que o agente público responda, ele tem que ter atuado com dolo, com intenção ou com culpa. Quando nós falamos em culpa, estamos falando daquelas três palavrinhas-chave, né? A negligência, a imprudência ou então a imperícia. Então veja, e há hipóteses, pessoal, em que o Estado não responde, quando nós estivermos diante de uma cláusula excludente de responsabilidade civil. Por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Tá? Então, veja, nós temos que começar este assunto lendo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, onde está a regra matriz da responsabilidade civil do Estado, que é uma responsabilidade o quê? Objetiva. Por que é objetiva? Porque independe de dolo ou culpa, ou seja, a vítima, para ter direito à indenização, ela não precisa demonstrar dolo ou culpa de qualquer agente público. Tá? Mesmo que o ato seja lícito, então muito cuidado, mesmo que o ato seja lícito, o Estado irá responder com base numa teoria que nós vamos ver, que é a teoria do risco administrativo. Então, dei um panorama geral para vocês, a gente vai na tela, vamos devagar e depois, em seguida, faremos aí as questões. Vamos lá para a tela para a gente começar com o artigo 37, parágrafo 6º, né? Que é a regra aí que nós chamamos constitucional, que trata da responsabilidade civil do Estado. Então, veja, lá nesse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que nós temos lá? As pessoas jurídicas de direito público. Ora, quais são as pessoas jurídicas de direito público, pessoal? União, Estado, né? Município, Distrito Federal, né? Vamos colocar aqui. As autarquias, né? Também as autarquias, também são pessoas jurídicas. Vou colocar só aqui iniciais. As autarquias são de direito público. E as de direito privado, prestadora de serviço público. Muito cuidado com isso. A pessoa jurídica de direito privado só vai responder de forma objetiva quando ela for prestadora de serviço público. Tá? Responderão pelos danos que seus agentes sempre têm que ser causados por um agente, nesta qualidade, ou seja, na qualidade de agente público, causarem a terceiros. Então, essas pessoas aqui
jurídica de direito público, ou seja, União, Estado, Município e DF. E as autarquias, fundações públicas também de direito público estarão aqui. E as de direito privado, prestadora de serviço público, por exemplo, uma concessionária de serviço público, né? Aqui a gente está falando de uma concessionária de serviço público. Esta pessoa, ou então, né, uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, uma sociedade de economia mista que presta um serviço público, também vai responder. Professor, onde é que está nessa frase que essa responsabilidade é objetiva? É uma interpretação que se faz. Por quê? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a própria norma diz que somente no direito de regresso, né, ou seja, na responsabilidade de quem aqui, do agente que praticou o ato, o dano, né, que causou o dano, é que este vai responder de forma subjetiva. Porque, veja, nós temos dois tipos de responsabilidade. Objetiva e a subjetiva. O que é a responsabilidade civil subjetiva? É aquela que, para se configurar, tem que estar presente o elemento culpa. Culpa no sentido amplo, pessoal, viu? Culpa no sentido amplo aí. Tanto o dolo, né, que é aquela conduta com a intenção de praticar alguma coisa, ou então a culpa no sentido estrito, que é a negligência, a imprudência ou a imperícia. Então, veja, o agente público, este responde de forma subjetiva, ou seja, ele só vai ter o dever de indenizar algo se ele atuou com intenção ou com negligência, imprudência ou imperícia. Já a administração pública, já o Estado, já a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público ou pessoa jurídica de direito público, essas vão responder independentemente da culpa. Por isso é que essa responsabilidade ela é objetiva. Por quê, pessoal? Porque a culpa é um elemento subjetivo. Como na responsabilidade objetiva não existe culpa, por isso é que o nome dela é uma responsabilidade objetiva, ok? Veja só, vamos lá detalhar mais coisas sobre isso. Um assunto importantíssimo. Esse é o assunto que a decoreba te derruba. Todo assunto de direito administrativo, se você partir para a decoreba, você vai se enrolar na hora da prova. Então, vamos procurar entender, né? Este é o meu lema aqui que eu procuro falar para vocês. Olha só, essa responsabilidade civil, ela é objetiva, então ela dispensa a verificação da culpa em relação ao fato danoso. Não precisa de ter culpa do agente, tá? Responde mesmo que não se tenha o dolo ou culpa. A norma só exige dolo ou culpa para o direito de regresso. Professor, por que é direito de regresso? Direito de regressar. Olha só que interessante. A administração pública, o Estado, vai pagar esta vítima, depois ele vai se regressar contra o seu agente público causador deste dano. E o agente público só vai responder se ele tiver atuado com dolo ou culpa, ok? E para que o Estado responda pelo ato dos seus agentes, esse agente tem que estar no exercício da atividade, ou seja, ele tem que estar na qualidade de agente público. Aquele agente público que está num feriado, fazendo churrasco na sua casa, por exemplo, aí de repente pega fogo no quarteirão todo. Ora, ali ele não está exercendo a função pública, essa responsabilidade o Estado não vai ter. Essa responsabilidade vai recair somente sobre aquela pessoa, aquele servidor, ele como particular, tá bom? Então, a norma só exige dolo ou culpa para o direito de regresso, porque a responsabilidade do agente público é sempre subjetiva, muito cuidado com isso. Inclui essa responsabilidade civil do Estado, pessoal, ela inclui atos comissivos, ou seja, ação, e atos omissivos, né? Aí não precisa nem apresentar para você omissivo, omissão. Então, abrange atos comissivos, né? Que se refere à ação, quanto omissivos, obviamente, omissão. Pode ser atos lícitos e ilícitos. Professor, como assim? O Estado também responde por atos lícitos? Sim. Imagine você que um servidor público, um policial, né, está atuando no exercício ali regulado de direito da sua função, ou então ele está atuando em legítima defesa, né, num tiroteio, ele está atuando em legítima defesa e ele atinge uma pessoa, um particular, que não tem nada a ver com aquele imbróglio ali daquele tiroteio. Ora, ele atuou de forma, vamos supor, ele estava em legítima defesa, tentando se defender do meliante, ou então ele estava exercendo ali uma perseguição, um ato rotineiro da sua atribuição, sem ter atuado com dolo ou culpa, obviamente, né? Esse ato é lícito, mas o Estado vai responder. Por quê, pessoal? Pela teoria do risco administrativo, o Estado responde ainda que o ato seja lícito, tá? Lógico que se tiver uma culpa exclusiva da vítima, aí nós não vamos ter um elemento
é importante, que é o nexo causal, né? Porque para se responder, para que o Estado responda, o que a vítima tem que demonstrar? Que houve um dano, que houve um prejuízo, seja moral ou material, que houve um ato da administração pública, uma ação ou omissão, e que há um nexo causal. O que é o nexo causal? É uma relação de causa e efeito, ou seja, a prova de que aquele dano foi causado pela atuação do agente público, tá bom? Então, nexo causal é uma relação de causa e efeito. Então, são 3 requisitos que a vítima, vamos dizer assim, tem que provar para que haja o dever de indenizar por parte do Estado. O dano, a atuação administrativa, seja ação ou omissão, né? Lícita ou ilícita, porque o Estado também responde por atos lícitos, e o nexo causal, ou seja, a demonstração de que aquele dano, aquele prejuízo foi causado pela ação ou omissão do Estado, ok? Lá na tela, então, ela fundamenta-se na teoria do risco, né? No caso aí, atualmente, a teoria do risco administrativo, porque ela admite excludentes e atenuantes. A vítima, para ter direito à indenização, deverá provar o quê? O dano, seja ele material ou moral, tá? A ação ou omissão do Estado e o nexo causal, né? O nexo de causalidade, que é essa relação de causa e efeito que eu já falei, tá? Veja só, vamos detalhar essa regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ela será objetiva, essa responsabilidade, quando envolver pessoa jurídica de direito público, quem? União, Estado, município, DF, autarquias e fundações públicas de direito público, né? Estudamos isso lá na parte de administração pública, né? Quando a gente vê lá algumas questões sobre isso, né? Administração direta, indireta. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, muito cuidado, ela tem que ser prestadora de serviço público, essa pessoa jurídica de direito privado, para que o Estado venha responder. Seja ela, né, de forma objetiva, para que esta pessoa, não o Estado, né, venha responder de forma objetiva. Pessoal, só clarear uma coisinha aqui. Veja, quem é que responde de forma objetiva? As pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias, fundações públicas, tá? E além disso, as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público. Pode ser um particular, por exemplo, a Oi, né? É uma prestadora de um serviço público de telecomunicação. Se ela causa dano a um particular, essa responsabilidade, né, por ela prestar um serviço público, ela é objetiva. Da mesma forma, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, né, que são pessoas jurídicas de direito privado, quando elas estiverem prestando serviço público, a responsabilidade delas é objetiva. Professor, e se estiver exercendo uma atividade econômica? Ora, se estiver exercendo uma atividade econômica, a responsabilidade ela é subjetiva. Por exemplo, o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que exerce uma atividade econômica, uma atividade bancária. Não é verdade, neste caso, essa responsabilidade dele vai ser subjetiva. Lógico, pessoal, que lá no Código do Consumidor, o artigo 14 do CDC, fala que a responsabilidade lá é objetiva, mas em função de uma relação de consumo, tá bom? Isso é outra situação lá do direito do consumidor. Nós estamos falando aqui do ponto de vista do direito administrativo, uma entidade que presta serviço público, pessoa jurídica de direito privado, que presta serviço público, responsabilidade objetiva. Se exerce atividade econômica, responsabilidade subjetiva. Estamos aqui no âmbito do direito administrativo, tá bom, pessoal? Então, a gente tem que responder com base nesse entendimento, tá bom? Lá na tela, pessoal, olha só. Então, a pessoa jurídica de direito privado, exemplos aí, a concessionária de serviço público de telefonia, a empresa que presta serviço público de transporte urbano, né? Ali, o transporte local, né, de passageiros, é uma atuação por delegação. Essas empresas, né, que prestam ali esse serviço de transporte coletivo, elas também respondem de forma objetiva, porque elas estão prestando um serviço público, né? A empresa pública e a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, e os cartórios, né? Os cartórios extrajudiciais, né? Também exercem atuação estatal por meio de delegação. Então, por isso que nós estamos falando aqui de uma responsabilidade objetiva. Cuidado! Quando tem essa mãozinha, meu amigo, abre o seu olho. Sociedade de economia mista, empresa pública, exploradora de atividade econômica, a responsabilidade ela não é objetiva. Muito cuidado, que isso cai bastante nas suas provas, tá? Eu digo assim, você tem que estar com um olho no peixe e outro no gato, você tem que estar esperto, né? Aqui no direito administrativo, não vamos partir para decoreba, né? Decoreba aqui, deixa lá fora. Vamos aqui tentar entender a matéria, fixar a matéria para que você gabarite a sua prova
como eu sempre falo com meus alunos, gabaritar direito administrativo não é difícil. Se você se despir dessa decoreba e procurar entender a matéria, acompanhar as nossas aulas, tá, entendendo, você vai realmente se sair bem na prova, tá? Vamos lá para a tela. Olha só, o agente público, seja ele agente político, seja ele agente administrativo, seja ele particular em colaboração com a administração, causador do dano, deve ter atuado nessa qualidade, ou seja, no exercício da sua função estatal. É o que eu disse lá atrás, né? Ora, o Estado só vai responder pelos atos dos seus agentes, a concessionária de serviço público só vai responder pelos atos dos seus agentes se eles estiverem atuando nessa qualidade, nessa condição. Porque se é aquele agente público no final de semana, de férias, ou final de semana, feriado ali, não está nem trabalhando, e causa dano em alguém, ele atua ali como particular, não tem nada a ver com agente público. Logicamente que nessa situação, a responsabilidade do Estado, ele não vai responder pelos atos desse sujeito, tá bom? Nessas circunstâncias. Pessoal, é importante a gente falar aqui, que inclusive isso é uma matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal, porque veja só, será que, lembra que naquele exemplo que eu falei, será que a vítima daquele acidente de trânsito causado por um agente de polícia de Minas Gerais, da Polícia Civil de Minas Gerais, será que essa vítima pode entrar com ação diretamente contra esse agente de polícia, contra esse servidor, ou então entrar contra o servidor e contra o Estado de Minas Gerais? Não, não pode. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele disse: aqui nós temos uma dupla garantia. Como assim, professor, dupla garantia? Olha, a vítima, ela tem que entrar com ação contra o Estado, contra a pessoa jurídica estatal. Por quê? Porque, veja, pessoal, a responsabilidade nessa primeira relação, ela é uma responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade, o servidor, o agente público, responde perante o Estado e de forma subjetiva. Então, nós temos duas relações jurídicas. Uma relação jurídica de responsabilidade objetiva, vítima versus Estado, vítima versus pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, vítima versus uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então, essa é uma relação que vai ter uma responsabilidade civil objetiva. Não precisa de provar dolo ou culpa. E nós temos uma relação entre o agente público e o Estado, a pessoa a qual ele está vinculado, aquele servidor. Por exemplo, aquele agente de polícia civil lá de Minas Gerais, ele vai responder perante o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, indenizando essa vítima, ele vai se regressar contra esse policial civil, logicamente, se ele tiver atuado com dolo ou culpa. Responsabilidade, então, nós temos duas responsabilidades aí. Uma objetiva, que é a vítima em relação ao Estado, e uma responsabilidade subjetiva, que é a responsabilidade do agente público perante o Estado, tá bom? Olha só, então veja, há duas relações de responsabilidade aí, a dupla garantia que o Supremo Tribunal Federal interpretou isso. A do Estado e seus delegados, na prestação de serviço público, perante a vítima. Então, nós temos aqui vítima, Estado, tá bom? Essa relação jurídica vai gerar uma responsabilidade civil que nós chamamos de objetiva, porque independe de dolo ou culpa, baseada no nexo causal, baseada na teoria do risco administrativo. A do agente público causador direto do dano perante o Estado ou delegatário é uma outra situação. Vou colocar aqui o agente público respondendo perante o Estado. Aí aqui nós temos uma responsabilidade de natureza subjetiva, porque o Estado, para ele ter direito a esse ressarcimento, Como assim ressarcimento? Ora, olha só, o Estado paga a vítima, agora ele vai se regressar contra o agente público que praticou o dano, que causou esse dano, desculpa. Desde que o agente público tenha atuado com dolo, ou seja, intenção ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia, tá bom? Tem que ter essas duas situações e mais. O ônus da prova, ou seja, quem é que tem que provar que o agente público atuou com dolo ou culpa? O Estado, para que ele possa exercer esse chamado direito de regresso, direito de se regressar contra esse agente, tá bom? Então, em suma, nós temos duas regras, A da responsabilidade objetiva do Estado e a responsabilidade subjetiva do agente, tá bom? Objetiva porque independe de culpa, subjetiva porque tem que ter o elemento subjetivo, que é o elemento da culpa no sentido amplo. Muito cuidado, pessoal, que culpa no sentido amplo abrange tanto o dolo, ou seja, a intenção,
quanto a culpa no sentido estrito, né? Que é a inobservância de um dever de cuidado, né? Aquelas 3 palavrinhas-chave, né? A negligência, a imprudência e a imperícia são caracterizadoras dessa culpa no sentido estrito, tá bom? Por isso, pessoal, o Supremo Tribunal Federal diz que a ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica e não contra o agente público, nem mesmo em litisconsórcio passivo. Ou seja, não pode, né, nesse tema 940, o Supremo diz o seguinte, ora, vamos àquele exemplo, eu até levantei essa bola para você lá naquele exemplo lá da vítima, lá do policial civil de Minas Gerais, que atropelou uma pessoa. Essa vítima não pode entrar contra o Estado de Minas Gerais e contra o servidor, e nem só contra o servidor. Ela tem que entrar contra o Estado de Minas Gerais, tá? Litisconsórcio passivo significa 2 pessoas num polo passivo de uma ação. Nessa ação, nós só teremos um polo passivo que será preenchido aí pelo Estado de Minas Gerais, nesse exemplo concreto que eu falei, ok? Vamos lá. Esse é um assunto bastante prático, pessoal. Esse é um assunto prático, né? Agora, exemplos práticos, você tem que pegar o correto. Se pegar o errado, já era. Veja, essa responsabilidade civil do Estado, ela se fundamenta na teoria do risco. E essa teoria do risco, ela se divide em 2. Teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Olha só, eu dou uma dica aqui para você lembrar. Qual é o direito que nós estamos estudando aqui? Direito administrativo. Então, a teoria adotada no Brasil de forma majoritária é a teoria do risco administrativo. Qual a diferença, professor, entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo? Primeiro, eu tenho que falar para você que a teoria do risco é a teoria que fundamenta a chamada responsabilidade objetiva do Estado. Por quê? A atividade do Estado gera risco. Como ela gera risco, não seria justo que uma pessoa sozinha, um particular, arcasse, né, com aquela despesa, aquele ônus, né? Por exemplo, o sujeito, numa perseguição policial, ele teve o seu carro ali amassado. Quer dizer, a polícia está defendendo a segurança da sociedade. E ali, nesse momento, bateu no carro dessa pessoa, né? E ali o carro foi todo detonado. Olha, mas os agentes estavam exercício regular de direito, não houve dolo ao culpa, e aí? Ficaria por isso mesmo? Né? Não, a teoria do risco diz, como a atividade do Estado gera risco, ele deve responder, ainda que não tenha ocorrido um ato doloso ou culposo do agente público, tá bom? Nesse sentido. Por quê? Vamos dividir, repartir esses ônus, né? Não seria justo que essa vítima sozinha, né, arcasse com isso, até porque nós estamos ali diante de um interesse público, né? A defesa ali da segurança e tal. Esse é só um exemplo para você entender, tá? A teoria do risco, então, justifica a responsabilidade objetiva do Estado. E nós temos 2 teorias do risco. Existe a teoria do risco integral, que eu digo que é aquela, se o sujeito cuspisse e caísse, o Estado responderia. Por quê? Ele responderia por tudo, independentemente de dolo ou culpa, independentemente de ter atuado a vítima com culpa. Seria uma responsabilidade integral, tá? Um risco integral. Ela ocorre em alguns casos, por exemplo, dano ambiental, né? um terrorismo em aeronaves, o Estado responde de forma integral, né? Uma teoria do risco integral que se aplica aí. Agora, a teoria do risco administrativo é aquela que admite excludentes e atenuantes. O que quer dizer isso, professor? Que ela admite, embora ela parta desse pressuposto também, que o Estado responde, ainda que tenha praticado ato lícito, ainda que o agente público esteja ali no exercício regulado do direito e tal, o legítimo de defesa, o Estado vai responder, porém tem excludentes. Por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Imagine você, se aquele exemplo daquela vítima lá atrás, aquele exemplo que nós falamos, ela que tivesse se jogado em frente da viatura da Polícia Civil de Minas Gerais. Ora, culpa exclusiva da vítima. Afasta o nexo causal. Olha um segredinho bom para você. A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal, ou seja, a causa do dano não foi a ação do Estado, foi uma ação da própria vítima. Então, o Estado, neste caso, não responde. Então, a teoria do risco administrativo, ela admite excludentes e admite também atenuantes. O que são atenuantes? São aquelas situações em que a responsabilidade do Estado vai existir, porém, de forma diminuída, vai haver uma redução do valor a ser pago. Por exemplo, a culpa concorrente, né, da vítima. A vítima também atuou com culpa naquele evento, então há uma culpa concorrente. Culpa concorrente atenua a responsabilidade do Estado. Por quê? Ela também concorreu para o evento danoso.
Diferentemente da culpa exclusiva, ou seja, somente ela causou aquele dano. Então, quando é culpa exclusiva, é exclusão da responsabilidade. Né? Quando é a culpa concorrente, atenuação da responsabilidade civil. Agora vamos para a tela para a gente destacar isso. Isso é muito importante. Se você entendeu isso, camarada, do jeito que vinha a questão, você vai acertar. Agora, se você partir para a decoreba, se você decorou de um jeito, pode ser que talvez se acerte. Se você decorou de outro. Então, a decoreba, assim, vamos tentar apagar a decoreba? Utilize ela a seu favor, gravei a palavra e tal, mas entenda a matéria, tá bom? Vamos lá. Teoria do risco integral, vamos lá. Não admite excludentes de responsabilidade, mesmo que o dano decorra de culpa exclusiva da vítima. Então, olha só, pessoal. Mesmo que por culpa exclusiva da vítima, o Estado vai responder sim. Exemplo, danos causados por acidentes nucleares, né? É um exemplo. Danos contra aeronaves, empresas aéreas brasileiras, né? De empresas aéreas brasileiras causados por ato de terrorismo ou ato de guerra. Então, nuclear, na verdade eu falei uma coisa errada para você lá no início, não é ambiental, é nuclear, danos nucleares, tá? Imagine você, tem lá a usina de Angra, né? Lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Imagine você que a vítima resolveu entrar ali. Não, vou entrar, não sei o que, e entra e ela detona aquilo tudo e essa pessoa morre. Aí os parentes dessa vítima vão ingressar com ação. Nesse caso, porque em se tratando de danos nucleares, né? Acidente nuclear, aquilo ali é um risco tão grande que mesmo que tenha ocorrido a culpa exclusiva da vítima, vai responder, porque o risco é muito grande, né? O risco daquele trem ali, como se diz em Minas Gerais, é muito grande. Então, neste caso, o Estado vai responder mesmo que tenha ocorrido uma culpa exclusiva da vítima. Então, guarde isso. Integral. O que é integral? Total. Responde integralmente, ainda que tenha ocorrido uma culpa exclusiva da vítima. Na teoria do risco administrativo, não. Teoria do risco administrativo, que é adotada, né, como regra geral aí no direito administrativo, ela admite excludentes e atenuantes. Lá na tela comigo, teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado em indenizar, seja por ato lícito ou ilícito, muita gente erra isso na prova. O Estado também responde por ato lícito, tá, pessoal? Independentemente da culpa, né, do serviço, ou seja, porque é uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva independe da culpa, mas são admitidas quem? As excludentes, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, e as atenuantes, a culpa concorrente, né, reduz a indenização. É adotada no Brasil como regra no direito administrativo. Isso aqui é mais importante do que tudo que eu falei agora, tá? Aí em cima. Isso aqui é importantíssimo. Cabe ao Estado provar excludente. E beleza, isso aqui é uma maravilha. Esse trem cai demais em prova. Quem é que tem que provar? Lógico, pessoal, o Estado é que tem que provar que a vítima atuou de forma com culpa exclusiva ou com culpa concorrente, né? Todas essas situações, por exemplo, que o agente público atuou com dolo ou culpa para o Estado ter o direito de regresso, né? Ter reconhecido o seu direito ali de ressarcimento, o Estado é que tem que provar esse dolo ou culpa do agente. Quando a vítima, por exemplo, pede uma indenização, o Estado fala, não, ela atuou de forma exclusiva, culpa exclusiva da vítima. O Estado, então, é que tem que provar que ela atuou de forma culposa, né? E com exclusividade ali para causar o dano. Então, muito cuidado com isso. Ônus probatório, ou seja, quem é que tem que provar? O Estado é que tem que provar a excludente. É o Estado que tem que provar que o agente público atuou com dolo ou culpa, tá bom? Em termos aí de repartição de ônus probatório, né? Pessoal, olha só, as excludentes, o que acontece com as excludentes? Elas afastam o nexo causal. Ou como isso cai em prova? Elas afastam o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do Estado, né? De Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, para eles são excludentes a força maior e a culpa exclusiva da vítima. Esses dois, né, autores, para eles, o caso fortuito não é um excludente. Pessoal, aqui é uma divergência doutrinária, tá bom? Celso Antônio Bandeira de Mello, de Pietro, força maior e culpa exclusiva da vítima excluem a responsabilidade civil do Estado. O que é a força maior? Força maior seria um evento da natureza imprevisível, irresistível, não tem como evitar. Então, aquele dano ocorreu em função dessa força maior. O Estado não tem como responder, não tinha como evitar aquele prejuízo, não tinha como evitar aquele fato, ok? Então, força maior é um evento da natureza, embora tenha autores que falem diferente, mas eu prefiro adotar essa linha. Evento da natureza, imprevisível e irresistível, estranha à vontade das partes, não sendo imputável ao Estado, né, a administração, exemplo, um terremoto. Culpa exclusiva da vítima, a vítima que deu causa ao dano, né? Se a culpa for concorrente, não será um excludente, mas atenuante, porque reduz
a responsabilidade, resulta da indenização, pois há uma compensação de culpas. Como assim, professor, uma compensação de culpa? Ora, se houve culpa concorrente da vítima, significa que aquele dano, aquele prejuízo teve a participação dela? Então, calma, peraí. O Estado não vai indenizar totalmente? Vamos rachar isso aí. Lógico, o juiz vai determinar o quanto que cada um participou para aquele dano e o juiz vai dividir aquilo. Sei lá, olha, o seu dano foi de 10 mil, mas 50% aqui foi culpa sua. Então, o Estado só vai te pagar 5 mil, os outros 5 você se vira, você cuida deles aí. Então, é uma indenização parcial. Estão entendendo? Há uma compensação da culpa, porque a vítima aí atuou, ela, de alguma forma, a sua atuação concorreu, daí que vem a culpa concorrente. De alguma forma, a sua atuação concorreu também para aquele resultado, tá bom? Caso fortuito, decorre de ato humano ou falha da administração. Lembrando que de Pietro e Celso Antônio não colocam o caso fortuito. O Supremo, cara, o Supremo tem várias decisões que o caso fortuito está lá como excludente também, né? Alguns doutrinadores incluem fato terceiro como excludentes, o que é contestável, né? Segundo a de Pietro, a questão se resolve no exame do nexo da causalidade. Tudo, na verdade, estaria aqui, ó, no exame do nexo causal. Por quê? Examinamos o dano, pessoal, isso é no meu dia a dia. Trabalho muito, né? Sou juiz federal do juizado, então a gente tem muitas ações. Por exemplo, o sujeito teve lá, esse dia mesmo eu estava resolvendo um processo, não posso falar nomes aqui, mas posso falar qual o caso concreto, né? Aí para você entender. O sujeito tinha se envolvido num acidente numa rodovia federal, ele disse que não tinha sinalização, mas o problema é que esse cara estava dirigindo, inclusive, sem carteira, ele não tinha carteira de motorista, ele estava pilotando uma moto. Então, ou seja, há ali uma culpa exclusiva da vítima também. Ele nem deveria estar ali sob a sua guiando uma moto, né? sem a licença para dirigir. Então, veja, a gente tem que analisar se há nexo causal, nexo causalidade, ou seja, aquele fato foi causado por um ato da administração. Então, imagina, o sujeito dirigindo sem carteira, né? Então, aí já tem um problema sério, né? Agora, vamos supor, a placa lá não estava tão visível, o cara realmente habilitado, aí ele não viu a placa, ou a placa estava mal sinalizada naquele local, tem um acidente. Aí nós temos que analisar se aquele acidente, aquele dano, teve a participação, teve a atuação ou omissão do Estado. Então, essa análise nexo causal é o dia a dia, é uma coisa que é prático, né? Então, às vezes, nós falamos assim, tudo se resolve no nexo causal. Você vai analisar qual foi o dano, qual foi a atuação ou omissão da administração e se, de fato, aquele dano foi causado em função dessa atuação ou omissão do Estado, para definir se tem ou não a responsabilidade. É um assunto bastante bacana na prática, bastante interessante mesmo, né? Pessoal, vamos agora falar um pouco da responsabilidade civil do agente público, né? O agente público, ele responde sempre de forma o quê? Subjetiva. Quem aí acha que o sempre em prova está sempre errado? Cuidado, aqui é sempre mesmo. Porque o agente público só pode responder se ele tiver atuado com culpa no sentido amplo. O que é culpa no sentido amplo, professor? É a culpa no sentido estrito, ou seja, a negligência, a imprudência e a imperícia, e o dolo, que é a intenção. Não, vocês aí que estudam direito penal sabem muito bem que o dolo é a intenção de praticar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Para que ele responda pelos danos causados ao particular, ou mesmo dano ao Estado, ele deverá, então, ter atuado nessa culpa no sentido amplo. Pessoal, lembra que eu falei, a culpa é um elemento subjetivo. Por isso é que essa responsabilidade ela é subjetiva, é simples assim. Para que você vai ficar decorando se a própria palavra já te leva ao entendimento? Está entendendo? Olha, se é uma responsabilidade subjetiva, significa que eu tenho um elemento subjetivo para a sua caracterização. Que elemento subjetivo que é esse? A culpa no sentido amplo, que é a culpa no sentido estrito, negligência, imprudência e imperícia, ou a intenção, o dolo do agente, tá bom? Quando o agente público, no exercício da sua função estatal, causar dano ao administrado, ou seja, ao particular, por dolo ou culpa, o que acontece? A administração pública, o Estado, responde, mas possui o direito de regresso contra o agente público. Nós falamos isso aqui. Se o dano for ao erário, não há ação regressiva, mas ação direta contra o agente. Isso aqui é óbvio, porque, veja, só há direito de regresso quando o dano foi causado contra quem? O particular, né? O dano foi causado pelo agente contra o particular entra com ação contra o Estado, ou na via administrativa, né? Isso pode também acontecer. A administração vai indenizar esse particular
e agora ela vai chamar. Venha, servidor, agora é contigo. Vem aqui. Você atuou com dolo, você atuou com culpa, então tem o direito de regresso contra você. O Estado vai fazer o ressarcimento, né? Ele vai entrar com essa ação regressiva para que o agente público bota a mão no bolso e faça ali o pagamento daquele valor que ele foi obrigado. Se ele pagou 10 mil para a vítima, agora o agente público vai ter que pagar esses 10 mil para ele, porque quem atuou ali de forma errada foi o agente público, com dolo ou culpa, então ele é que vai responder ao final, tá bom? Mas a vítima ingressa com ação contra o Estado. O Estado indeniza a vítima, depois se regressa contra o agente público, que sempre responde de forma subjetiva. Não vamos errar isso, né? Não vamos errar isso. Atenção! Ainda que exista para o agente público causa excludente de licitude penal, este fato não afasta a responsabilidade civil do Estado por danos causados ao particular. Isso não cai não, despenca em prova. Por quê? O Estado também responde por ato lícito, por duas razões que nós temos aqui. Primeiro, que a responsabilidade do Estado ela é o quê? Objetiva. Independe de dolo ou culpa. Então, mesmo que o agente público esteja ali no exercício de um ato que ele tem a chamada licitude penal, uma excludente de licitude penal, sei lá, legítima defesa, exercício regular de direito. Então, mesmo que ele tenha atuado nessa situação de uma excludente do licitude penal, o Estado vai responder. Ele, servidor, não vai responder, ele está cobertado por essa excludente de licitude penal, que vai também excluir a sua responsabilidade civil, obviamente, né? Mas o Estado continua com a obrigação de responder. Por quê, meu amigo? Porque o Estado responde de forma objetiva. Então, assim, precisa decorar. É lógico, entender leva mais tempo, né? Daí por isso o cara na preguiça prefere sair decorando. Poxa, calma, entenda a matéria. Entenda a matéria que você vai passar, viu? Entenda a matéria que você vai passar. Estou te dando a dica aí. Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer questões, trabalhar com questões aí desse tema. Questão número 1. Em se tratando, perdi aqui a canetinha, achei de novo. Em se tratando de comportamento comissivo, comissivo é ação, não é isso? Em se tratando de comportamento comissivo, não haverá responsabilidade extracontratual, é responsabilidade civil, né? Que não decorre de um contrato, que nós estamos estudando, do Estado, se o ato relacionado tiver sido lícito. Errado, pessoal, porque não importa se o ato é lícito ou ilícito, a administração pública responde de forma objetiva. Pessoal, vou abrir um parênteses rápido aqui. Como é que está hoje a situação da omissão? Quando o Estado age com omissão, Supremo Tribunal Federal entende que não há diferença. Seja por ação ou omissão, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Eu prefiro que você adote essa posição, tá bom? Supremo Tribunal Federal diz que a ação ou omissão, o Estado responde de forma objetiva. Antigamente havia uma divisão, não, quando for omissão é subjetiva. Se a omissão for de um ato, omissão imprópria, ou omissão própria, a gente tem que fazer uma divisão. Mas Supremo, inclusive o CESP, recentemente anulou a questão em função disso na prova, se eu não me engano foi na prova de delegado, pessoal, estou na dúvida aqui, delegado federal anulou uma questão sobre isso, tá? Porque a responsabilidade civil do Estado, o Supremo já disse, seja por ação ou omissão, o artigo 37, parágrafo 6º, não faz diferença se é ação ou omissão, tá bom? Então, vamos adotar essa postura, beleza? Essa posição. Então, aqui está falando de ação, não haverá responsabilidade, não, mesmo que um ato lícito, o Estado responde, nós já falamos. A responsabilidade civil do Estado, por ato comissivo, ação, é subjetiva? Não, é objetiva. Na verdade, o Supremo diz que é objetivo em qualquer caso, ação ou omissão. Baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular que foi vítima comprovar culpa ou dolo. Não, está toda errada, né? A única coisa que ele falou certo aqui é que a responsabilidade civil do Estado é fundada na teoria do risco administrativo, mas ela é objetiva, né? E independe de dolo ou culpa do agente. Então, na verdade, está toda troncha, toda errada. Pessoal, teoria do risco administrativo diz que o Estado responde por ato lícito ou ilícito. O agente público responde de forma subjetiva, ou seja, ele só responde se tiver atuado com dolo ou culpa, com intenção ou com negligência, imprudência ou imperícia, naquela ação que nós chamamos de regressiva, direito de regresso. Tá? Uma prova aí do procurador do Estado da Bahia,
A culpa exclusiva da vítima não se configura, sendo a culpa exclusiva da vítima, então está falando da culpa exclusiva da vítima, lembra? A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade, lembra? Não se configura a responsabilidade civil do Estado, que é objetiva, embasada na teoria do risco administrativo. Questão bonita, viu? Dá até para estudar. Perfeitinha. Não é isso aí mesmo. Teoria do risco administrativo é uma teoria que justifica a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, que independe de dolo ou culpa, o Estado responde por ato, ação ou omissão, lícita ou ilícita, não importa, mas ela admite excludentes. E a culpa exclusiva da vítima é o caso mais corriqueiro de prova, tá? A culpa exclusiva da vítima é o caso mais corriqueiro aí de excludente. Poderíamos colocar a força maior também como excludente dessa responsabilidade. Avançamos, pessoal. João, olha só, João, ocupante de cargo comissionado, cargo em comissão, ao praticar ato na qualidade de agente público, causou dano a Maria. Então, o João ocupa um cargo em comissão, causou dano a Maria. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Céspio gosta muito disso, dá um caso concreto, né? Não demonstrada nenhuma causa excludente, então não demonstrada nenhuma causa excludente, o Estado deverá responder pelo ato lesivo de João, mesmo que este não exerça cargo público efetivo. Sim, certo. Não importa, pessoal, a natureza do vínculo desse servidor. O agente público, né, a expressão usada pela Constituição é agente público, abrange quem? Empregado público, servidor público efetivo, servidor público que ocupa cargo em comissão, o servidor temporário, o agente particular que esteja ali atuando, né, por um contrato, por alguma coisa, alguma situação ali que ele está atuando como agente público, né, como representante do Estado naquele momento, o Estado vai responder, tá bom? Não precisa de ser cargo efetivo, independe, né? Ele está exercendo cargo em comissão, ele é um agente público. 5. Para o Estado ser responsabilizado, Maria tem de provar o ato danoso, o prejuízo sofrido, sim, o nexo de causalidade, sim, e o dolo ou culpa de João. Não. Essa última parte aqui não precisa, né? Lembra, amigo, lembra aqui, amigo, amiga, lembra que eu falei para vocês, cara. Olha só, a vítima tem que comprovar 3 coisas. O dano, que pode ser material ou moral, o nexo causal, né, o ato da administração, ação ou omissão, e o nexo causal, que é a relação de causa e efeito. Tá bom? Erradíssima. Vamos lá. 6. A responsabilidade civil objetiva, ele já está direcionando, civil objetiva do Estado, não abrange as empresas públicas de sociedade de economia mista exploradoras de atividade econômica. Certíssima, né? Se a sociedade de economia mista está explorando a atividade econômica, por quê? Nós vimos pessoa jurídica de direito privado só vai responder de forma objetiva quando ela for prestadora de serviço público. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Pessoal, a questão tem que falar se ela é prestadora de serviço público, né? Telefonia, de transporte, né? Está atuando como concessionária, como delegatária de serviço público. Vamos lá, mais uma. Concessionária de serviço público, então está falando de uma concessionária, de uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Somente poderá responder subjetivamente ao dano que causar ao usuário, uma vez que se trata de um serviço não prestado? Não. Se ela é prestadora de serviço público, a responsabilidade dela é objetiva. E eu vou te falar uma coisa aqui interessante, como ele falou usuário aqui, essa responsabilidade objetiva, guarda isso que cai bastante em prova, né? Essa responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, ela tanto é objetiva em relação a quem é usuário ou não usuário do serviço, né? Não é só quem está lá dentro do ônibus, né? Imagina, a transportadora, né? A empresa de transporte coletivo, né? A empresa de transporte coletivo ali de ônibus, não é só objetivo em relação a quem está ali dentro, usando o usuário do serviço, quem está usando o serviço de transporte coletivo de passageiro. Mas é todo mundo, um particular que esteja na rua, um veículo que esteja passando, toda a responsabilidade, seja em relação ao usuário do serviço ou ao não usuário do serviço, né? Ela é objetiva, independe de dolo ou culpa, quando ela presta serviço público. Isso é muito importante, pessoal, muito importante. Questão 8. Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado que exerça atividade econômica, olha, está exercendo atividade econômica, responderá
Objetivamente, não. Se for econômica, não é objetiva, né? Pelos danos que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiro, resguardado o direito de regresso. Então, seria, para ela ser objetiva, teria que ser prestadora de serviço público e não de atividade econômica, tá? Pessoal, porque há uma diferença muito grande entre prestar serviço público e exercer atividade econômica. Serviço público tem que ter o que? Uma delegação do Estado para que essa pessoa exerça. Atividade econômica não precisa, né? Atividade bancária, atividade de comércio, isso é uma atividade econômica. Agora, serviço de telefonia, serviço de transporte coletivo de passageiro, serviço de energia elétrica, tudo isso é serviço público. Tem que haver uma delegação do Estado para que o particular possa exercer esse serviço. Por isso que tem um tratamento diferente. Olha só, 9. A apuração de eventual responsabilidade civil dos agentes dispensa a presença de conduta dolosa ou culposa. Não, se o agente público, para ele responder, tem que estar presente o dolo ou a culpa. Está errada, né? Mais uma vez, eu vou falar para vocês isso aqui. Pessoal, o agente público ele responde sempre de forma subjetiva. Ou seja, para ele responder, tem que ter ocorrido o dolo ou culpa de sua parte. Tá bom? Questão 10. O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes sempre que estes estiverem amparados por cláusulas excludentes de licitude penal. Ora, se esses agentes tiverem, quem não vai responder? O agente, o Estado vai responder. Então está errado, porque o Estado responde mesmo que o ato seja lícito. Então, vai livrar a cara de quem? Essa excludente penal, de licitude penal, vai afastar a responsabilidade civil do servidor, mas não vai afastar a responsabilidade do Estado. Então, muito cuidado. Isso é bastante cobrado nas provas, porque nós temos que identificar duas responsabilidades. A do agente público é uma responsabilidade civil subjetiva, porque para ele responder, ele tem que ter atuado com dolo ou culpa, e ele responde sempre com base no direito de regresso, né? O Estado paga, depois regressa contra ele. A responsabilidade do Estado, das pessoas jurídicas de direito público, das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, essa é uma responsabilidade objetiva, que pode abranger também, em alguns casos, atos lícitos, tá? Porque é uma responsabilidade que não depende de dolo ou culpa, baseada na teoria do risco. Questão 11. O direito pátrio adotou a responsabilidade objetiva do Estado sob a modalidade risco administrativo. Exatamente. Assim, a culpa exclusiva da vítima é capaz de excluir a responsabilidade do Estado, sim, porque afasta o nexo causal, e a culpa concorrente atenua o valor, atenua quer dizer reduz, né? A frente fria atenuou o calor, ou seja, diminuiu o calor, atenua o valor, atenuou a temperatura, diminuiu, né? Diminui o valor da indenização devida. Exatamente isso. Dá até para estudar. Foi aquilo que nós falamos. Culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade civil do Estado fica afastada. É uma excludente de responsabilidade. Já a culpa concorrente, quando a vítima concorre para a prática, concorre para o resultado danoso, né? Aí nós estamos diante de uma atenuante, ou seja, vai reduzir a responsabilidade civil do Estado, vai existir, mas ela será reduzida. Como é que ocorre essa redução? No valor da indenização, no bolso do Estado, né? Na hora que for o juiz apurar o valor da indenização, ele vai reduzir esse valor quando estiver diante de uma culpa concorrente. Aí o que nós chamamos de uma compensação de culpas, tá? Uma ideia que é lá do direito civil. Pessoal, aqui comigo, vamos encerrar por aqui, pessoal. Veja, a nossa ideia, antes de encerrar, só dar uma palhinha aqui. A nossa ideia agora é por tema. A gente vai pegar um tema, tentar dar ali um resuminho desse tema e depois sapecar questões. Eu estou percebendo que esse tem sido o modelo que o pessoal tem gostado mais. Então, eu vou usar esse método. Né? Se você quer o outro anterior de revisão, lógico, nós temos resoluções de provas, de questões aí. Se você pode pegar lá a prova da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Cefaz, né? Uma hora ou outra a gente vai pegar questões de toda uma prova, mas agora a gente vai ficar pegando temas, né? O cara quer administrativo, quer ato administrativo, ele quer responsabilidade civil, né? Acho que fica melhor realmente. Pessoal, agora sim, fique com Deus, até a próxima, bons estudos e conto com vocês aí
nas nossas videoaulas, tá? Abraço. Deixar nossos contatos aí mais uma vez. Se puder inscrever no canal, colocar as dúvidas lá para a gente resolver. Abraço. Tchau.